de argumentos. Preparando o psicológico. Vamos lá. Eu vou dar uma surra de argumentos nele. Como sempre, né? Pipoca imaginária. Exato, pode ir pegando a pipoca, um biscoitinho. Vai lá, Ari. Pesquisa encomendada pelo PL mostra desempenho de Michele superior ao de Tarcísio no confronto com Lula. É o seguinte, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele encomendou a Paraná Pesquisas, uma pesquisa nacional, para saber quem do partido se sairia bem num confronto contra Lula. E dois números estão destacados aí, Ari. Sim. Tarcísio e Michele, que foram os que avançaram melhor entre os candidatos. A disputa... Pois não, Amadeu. Lula-Tarcísio. Vamos lá. Lula tem 56% das intenções de voto dos brasileiros. Teria 56% das intenções de voto dos brasileiros, segundo o Instituto Paraná Pesquisas. Já o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, 42%. Bom, esse seria o resultado de uma disputa entre Lula e Tarcísio. Agora, Lula contra Michele. Lula teria 45% e Michele 38%. Lula 45%, Michele 38%. Quer dizer, o Tarcísio teria um desempenho inferior ao de Michele no confronto. Claro que estamos há 3 anos da eleição, e esses números tratam muito ainda de recall e de expectativa, e não de uma campanha. Mas o Ananias Lorde Ribeiro, que está aqui ao meu lado, em janeiro do ano passado, há um ano, eu estava no Ciência Política, sim, e foi feito esse questionamento. Quem? O Bolsonaro, não sendo ele, porque pode ficar impedido, né? Estava se falando na inelegibilidade, que ele acabou sendo inelegível. Quem substituiria? Aí eu falei lá, o nome que o Bolsonaro tem mais próximo para disputar, Michele Bolsonaro. Fui criticado, esse Ari pegou em armas para me agredir. Se ele quiser perder a eleição, lança Michele. O Ananias não, o Ananias ficou, respeitando, claro, como sempre, as posições. Não, respeita não. Mas é a sua opinião e pronto. Mas, não, deixa de ser falso. Mas vamos lá. Esses números, Ananias. Olha, para você ver como esses assuntos estão ligados. Você acha que o Lula não percebeu isso já? O Lula já percebeu que o adversário dele vem da família Bolsonaro. O adversário dele na eleição não deve ser o Tarcísio de Freitas. Pelo contrário, o Tarcísio deve se reafirmar como governador de São Paulo e ele deve ir para a reeleição também pelo PT. Ou seja, está muito claro que para ter essa herança, que é uma herança baseada no radicalismo, baseada no confronto, baseada nas ideias intransigentes, é preciso ter alguém com o sobrenome Bolsonaro, e aí a Michele se encaixa nisso, porque o Tarcísio já vem declarando, inclusive em ações como quando se manifestou a favor da reforma tributária, em confronto com o Bolsonaro, que ele tem um governo a zelar, ele lidera o maior estado do Brasil e pensa politicamente fora desse radicalismo que é um pré-requisito para um candidato herdar o espólio político de Bolsonaro. Franci. Amadeu, Tarcísio, ele não vai embarcar numa aventura. Se a avaliação do presidente Lula se mantiver como está atualmente, no seu governo, ele não embarcaria numa candidatura à presidência da República, mesmo que fosse o escolhido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem, em sã consciência, deixaria uma reeleição, entre aspas, facilitada ao governo do estado mais poderoso do Brasil para concorrer à presidência da República com um grande risco de ser derrotado? Em relação a Michele Bolsonaro, ela já vem, inclusive, adequando o discurso dela para ser
a candidata à presidência da República. Tanto que todas as vezes que ela promove algum evento em igreja evangélica, já fala sobre comunismo, já ataca o atual presidente Lula com mais veemência. Então ela está se moldando ao que o eleitorado de Jair Bolsonaro quer e, ao meu ver, ela sim será a escolhida. Poliana? Se eu vejo a Michelle com melhor viabilidade do que o Tarcísio, eu não vejo. Eu acredito que o Tarcísio poderia pegar não só uma gama do eleitorado mais extremista, mais radical, mas também ele poderia dialogar com a centro-direita. Inclusive, nesse ponto, eu concordo com a Ari. Agora, o que o Tarcísio está fazendo é mandando mensagens, mandando sinais que não pretende ir neste caminho. E aí fica aberta a possibilidade de que Michelle... Agora, assim como eu falei já há algum tempo, eu ainda acho muito difícil, a não ser que se comprove mesmo que a opção é o nome da Michelle, ter a ex-primeira-dama como candidata, você convencer o grupo político de que ela pode ser esse nome, por uma questão mesmo sexista, mesmo machista. Pois não, Ari? Olha, o melhor nome para o bolsonarismo voltar ao poder é o do governador de São Paulo. Porque Michelle tem um teto. Michelle tem os votos dos devotos de Bolsonaro, devotos dela também, da extrema-direita. Mas também tem rejeição muito grande. Já Tarcísio, ele une o voto bolsonarista, porque se ele for o candidato apoiado por Bolsonaro, os bolsonaristas votarão nele, mas ele também une o voto dos moderados, de centro-direita. Então faz muito mais sentido ser ele o candidato. É um risco muito maior ao Lula, a reeleição do Lula. É muito simples. Ranieri, você quer comentar? Concordo com a Ari, eu já tinha inclusive falado essa semana que eu acredito que Tarcísio é o nome mais forte nesse momento, ele agrega mais. Isso é se a oposição quer ter um candidato que possa, de fato, derrotar, uma possibilidade de derrotar Lula. A gente vai saber, sim, daqui a 3 anos como é que vai estar a avaliação do governo, mas a gente vai ver que, ao mesmo tempo, Lula, ele trabalha em várias frentes com orientações desde já visando, claro, nessas eleições municipais, porque se eles conseguirem o número de prefeituras que eles têm em mente, né, porque na última eleição o PT foi um fiasco, de fato, nas eleições municipais, aí a base, né, está se formando, inclusive, para fazer aí alianças que antes a gente achava improvável para 2026. Bem, agora eu vou fechar, eu já falei isso, mas é importante repetir. O Lula, se o candidato fosse Bolsonaro, ele ia ganhar, ia ter uma eleição até animada. Se o candidato fosse ele, Lula contra o Jair Bolsonaro, ia ser uma eleição até animada. O Lula contra a Michelle ia dar ali uns 10, 20 pontos de diferença. Contra o Tarcísio é um passeio, contra o Zema nem eleição teria. Minha opinião. Vamos voltar com a Ranieri e o ministro Alexandre de Moraes vota para condenar mais 12 réus pelo 8 de janeiro, Ranieri. Sim, Amadeu, o judiciário começou os trabalhos e o ministro, o relator dos inquéritos, foi o primeiro a votar, né? Como de praxe, ele votou pela condenação desses 12 réus dessa leva e as penas vão de 12 a 17 anos, de acordo com a sugestão do ministro, e os crimes são aqueles: abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio, associação criminosa. Esse julgamento é no plenário virtual, vai até o dia 9 de fevereiro, mas até a próxima segunda-feira a gente já vai ter um resultado da segunda leva, dos 29 réus também que estão sendo condenados até agora a pagar também penas que vão de 12 a 17 anos. A defesa dessa nova leva de réus pediu que o Supremo Tribunal Federal recuse as ações que foram apresentadas, as acusações que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República por falta de provas. Mas isso é muito improvável que aconteça. Até agora, que já teve julgamento finalizado, já foram 30 condenados pelo 8 de janeiro.
O ministro Alexandre de Moraes, ontem, inclusive, na abertura do ano lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele falou novamente dos atos antidemocráticos e falou também, inclusive, sobre a importância da regulamentação das redes sociais, da inteligência artificial, porque esse é um ano de eleição, e ele falou que isso pode ser um precedente para manipulação de voto. E aproveitou e mandou também um recado para o Congresso, dizendo que precisa de regulamentação em lei. Caso o Congresso não faça, o STF, quem sabe, pode se antecipar nessa pauta. Flávio Dino agora é senador e quer protocolar um projeto de lei para impedir acampamentos na porta de quartéis? Já protocolou, Amadeu, já começou hoje a protocolar o primeiro dos 5 projetos de lei que ele quer deixar ali o seu legado também nessa área da segurança pública. Ele disse que são projetos com base na sua experiência à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele tinha adiantado isso ontem para a gente aqui durante a posse de Ricardo Lewandowski. E o primeiro é exatamente esse, para proibir acampamento ao redor dos quartéis generais. Atualmente é uma legislação que em cerca de 1.320 metros, né, eles podem fazer seguindo ali determinadas normas. De acordo com essa alteração nessa lei que já existe, Dino expressa ali que ao redor dos quartéis, nesse raio de 1.320 metros, só poderão ser feitos algum tipo de acampamento se, por acaso, em decreto do Executivo, ou seja, do Presidente da República, tiver alguma norma sobre isso, que isso pode, inclusive, mudando. O objetivo é, de fato, não permitir de jeito nenhum esse tipo de acampamento, porque, na visão dele, foi um erro a permanência aqui por tanto tempo em Brasília, em frente ao quartel-general, daquele acampamento dos apoiadores bolsonaristas. Outros projetos também devem ser apresentados no sentido de... Ele não aprofundou, mas ele citou ontem que um dos projetos deve ser no sentido de prisão preventiva e audiência de custódia, deve aí vincular uma coisa à outra, e também sobre remuneração aos policiais com o Fundo Nacional de Segurança Pública, fazendo um aceno também aos policiais. Ele já saiu fazendo um aceno aos cristãos ontem, citando um Coríntios, né, a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, fazendo um aceno aos policiais, né, equipe também com que ele conviveu e trabalhou por muito tempo. Obrigado, Raniele. Sextou, Raniele Veloso? Sextou, graças a Deus. Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Olha só, atenção para a pergunta, pode deixar o pleno na tela, atenção. Ananias, esse aqui eu vou passar, vou colocá-lo também aqui, hein? Tá bom. Atenção, são duas opções, duas opções. Sarapatel, arroz branco com farinha, acompanhado. Sarapatel, arroz branco com farinha. Ou pote frito, baião de 2 e aquela farofinha. Capote frito. Sarapatel. Sarapatel. Capote. Capote. Ari? Capote, sem dúvida. Capote também. 3-1 para o Capote. Sabe onde? Lá no restaurante Sítio Mirante do Lago. Para você aproveitar